Olá pessoal, tudo bem? O programa de hoje vem com uma entrevistada que é uma escritora renomada, várias obras importantes para a sociedade brasileira. Você que vai ver esse programa vai adorar e vai ficar com vontade na hora que acabar o programa de procurar os livros dela. Se você está curioso, antes de começar, vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe. Olha, aqui embaixo o nosso endereço no Instagram, aqui embaixo todos os nossos endereços. Esse canal é feito para você que gosta de saber um pouco mais das personalidades brasileiras e políticas do Brasil. Hoje a nossa convidada é a escritora, professora, doutora, política, Élika Takimoto. Tudo bom, Élika? Olá, gente, tudo bem? Tirando o Brasil, né, e grande parte do mundo, tudo bem por aqui, estamos de pé. Que bom. A Élika é carioca, nasceu no Rio de Janeiro em 10 de fevereiro de 73. Mãe de 3, né, Élika? E todos eles fazem teatro, né? Isso é muito legal. Depois eu quero até que você me conte a questão dessa educação. Do Ideu, da Nara e do Yuri. Nossa, muito legal. Vamos falar um pouco da Élika, que ela é professora de física, né, Élika? Venceu prêmios da Saraiva Literatura, categoria Crônicas. É doutora em filosofia pela UERJ, mestre de História de Ciências, técnica em epistemologia pela UFRJ, graduada em física, professora de física para o Cefet, Rio de Janeiro. Integrante de um grupo de pesquisa de estudos sociais conceituais de ciência, sociedade e tecnologia. Autora de mais de 10 livros consagrados, dentre eles História da Física na Sala de Aula, Minha Vida é um Blog Aberto, Como Enlouquecer Seu Professor de Física, Filosofia e Beleza Suburbana, Tenso, Logo Escrito e Isaac no Mundo das Partículas. Em 2014 foi a segunda colocada no Prêmio Saraiva de Literatura, na categoria Contos e Crônicas, com seu livro Minha Vida é um Blog Aberto. 2018, seu livro Isaac no Mundo das Partículas, em que ensina elementos de física de partículas para crianças, foi adaptado para um musical infantil com o mesmo título, encenado em 2018 no Rio de Janeiro. Foi para a política, filiada ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, desde 2017, candidatou-se a deputada estadual nas eleições de 2018, e em 2020 candidata a vereadora pelo Rio de Janeiro, autora de muitos livros e também palestrante. Então, além mulher, guerreira, escritora, professora, doutora, nós queremos saber muito mais sobre você, Élika. Vou passar de... Obrigada, Renata. Então, conte para nós um pouquinho, Élika, desde o começo da sua infância, se um dia você pensou que ia ser professora de física, doutora, né? E chegando até na política. Eu sou filha de japonês com mineira, né? Minha mãe é mineira, meu pai veio para o Brasil com quase 30 anos, sem saber falar nada de português. E com 30 anos conheceu minha mãe e eles se casaram, né? E aí nós somos quatro irmãos. E eu passei minha infância... aliás, passei 45 anos da minha vida no subúrbio de Madureira, no subúrbio aqui do Rio, morando em Madureira, onde meu pai trabalha, foi engenheiro ali da Light, que fica também no subúrbio, a estação, ali em Cascadura. E eu fiquei, né, sou filha desses dois, não tenho, vamos colocar assim, berço de nenhum artista, nem nada disso, sempre fui da pá virada, sempre fui muito rebelde, muito questionadora com tudo, mas, enfim, sempre gostei de escrever, mas nunca tinha publicado nada. Eu fui publicar alguma coisa depois de velha, com mais de 30 anos, quando eu criei meu blog, Minha Vida é um Blog Aberto, e comecei a colocar textos ali, né? E nem fazia propaganda, era mais um registro meu. Aí começa esse negócio de rede social, Facebook, entrei para o Facebook, comecei timidamente a colocar alguns textos meus, e as coisas
foram caminhando, né? Foi um engajamento muito orgânico que a gente fala, não tinha nada impulsionado, as pessoas gostavam de comentar, compartilhar. Tive também um crescimento muito, muito grande em rede social, o que... aí uma pessoa que ficou sabendo do Prêmio Saraiva Literatura em 2014, falou assim, Élica, olha só, você escreve tão bem, participa desse concurso. E eu nunca imaginei participar de um concurso de literatura, né? E eu entrei também para o concurso e fui vencedora do Prêmio Saraiva em Literatura com o livro Minha Vida é um Blog Aberto, que tem uma compilação de 25 crônicas, 30 do meu blog, até então, né? Que hoje em dia tem muito mais crônica, inclusive convido todas as pessoas que estão nos assistindo a visitar a minha casa, elicatakemoto.com. E, bom, aí, quando a gente começa a escrever, e eu escrevo sobre tudo, isso vai ganhando projeção, né? Vai ganhando projeção na vida. E uma das coisas que eu me lamentava muito é não ter livro publicado. Tudo bem, eu tive Minha Vida é um Blog Aberto, tive o História da Física na Sala de Aula, que foi o primeiro livro publicado, mas eu não tinha, eu tenho hoje 14 livros escritos, são 9 publicados, mas até 2017 eram pouquíssimos livros publicados, talvez fossem 3 e olhe lá, entende? O próprio Isaac no Mundo das Partículas só foi publicado em 2018, na ocasião do espetáculo. Agora, por que não era publicado? Porque é difícil publicar livro nesse país, muito difícil. Eu mandei meus livros para o próprio Isaac no Mundo das Partículas, eu mandei o Isaac no Mundo das Partículas para várias editoras, várias. E o que falavam para mim? Não vai ter apego para o público, Física de Partículas para criança, vai ser um livro muito caro, não vai valer a pena para a editora. Aí recebi muitos nãos. Você sentiu essa dificuldade, né, do escritor de é difícil publicar, né? Assim, muito, né? É muito difícil. Você não tem um incentivo da cultura, né? Ou dos ministérios da cultura, de você incentivar novos autores, novas crônicas, né? Hoje a gente tem até algumas editoras que são mais democráticas também. Hoje não são editoras grandes, né? Que aí tem problema de distribuição, de uma série de coisas. Mas tem editoras que facilitam a entrada. Mas ainda assim, é complicado você publicar e você vender livro aqui, sabe? Complicadíssimo. E eu lamentei muito, né? Foi em 2016. 2016, final de 2016. Eu estava com 16 mil seguidores no Facebook, que é coisa beça. Né? Aí, estava com 16 mil seguidores e uma pessoa que me via falando sobre livros e tudo mais, resolveu aproximar, um agente literário. Aí falou assim, Élica, eu queria conversar com você, né? Você fala aí que tem muitos livros escritos, eu queria conhecer e, de repente, ser o teu agente literário. Eu achei aquilo chiquérrimo, né? Eu, moradora de Madureira, falei assim, caraca, vou ter um agente literário, me sentia... Filme de Nova York, né? Aqueles filmes de sessão da... Pois é. Aí eu falei assim, caraca, me sentindo a Beyoncé da literatura. Eu falei assim, caraca, vamos lá, né? Aí peguei meu carro velho, que eu chamava de Pafúncio. Aí peguei Pafúncio, saí de Madureira até uma livraria do Leblon, foi onde o cara marcou a reunião dele, ou seja, a Zona Sul aqui do Rio, numa livraria. E aí ele conversou, falou quem ele agenciava, que era uma porrada de gente grande, e que queria conhecer as minhas obras. E eu levei, na ocasião, 4 livros, o Isaac estava ali, né? 4 livros para ele olhar. Deixa comigo e eu volto a falar com você. Aí, passaram-se uns 3 meses e ele me chamou num apartamento
acho que na Lagoa ou Ipanema, alguma coisa assim. Lá eu peguei o Pafuncio, de Madureira até Ipanema, que é um chão, tá, gente? Vocês não sabem aqui, é muito chão, tipo, sem trânsito, meia hora, 40 minutos. Com trânsito, que é o que temos aqui o tempo todo, coloca aí 1h30 de carro. Só que, que não é do Rio, né? O pessoal que assiste aqui do Rio tem uma distância boa, né? Para entender o que foi isso. Aí cheguei lá, tinha mais 2 pessoas, né, no apartamento, e eles começaram a falar, olha, Eli, que a gente viu, tua obra é muito boa, você escreve muito bem, né, e tudo mais, mas quando a gente olha no seu Facebook, né, você fala de coisas muito aleatórias, né, aí você fala de coisa de casa, e daqui a pouco você fala de médico cubano, aí depois você fala de Bolsa Família, aí você fala de problema com o marido, é tudo muito aleatório, a gente não consegue te identificar. E para a gente conseguir te vender bem, você tem que ter um perfil definido. Aí eu falei assim, porra, que coisa. Eu sou que nem o Raul Seixas, essa metamorfose, né? Pois é, eu fiquei olhando assim, eu falei assim, como assim? Aí ele falou assim, olha, se você olhar o fulano de tal, se você chegar no perfil dele, ele é educador, aí só tem coisas de educador. Fulano de tal, por exemplo, se você entrar no perfil dele, ele, né, ou dela, é dona de casa, né, psicóloga, aí fala sobre isso. Agora entra no teu, você fala de um punhado de coisa. Assim, fica falando de política, assim, sabe? Então, a nossa sugestão é que você escolha uma coisa e vai aí, né, nessa coisa. Aí eu, né, eu falei assim, caraca, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, eu estava tão feliz. Aí eu comecei a ficar triste, mas, ao mesmo tempo, atenta, né, àquele momento. Aí eu já falei assim, como assim? Me dá um exemplo do que eu posso escrever, então, sem ser política. Aí ele falou assim, você pode falar sobre... Você não é professora de física? Você pode falar sobre esse universo. Aí eu falei assim, sobre educação? Ele falou assim, sobre educação, fala sobre educação. Aí você é a educadora. Aí aquele joinha, né? Aí eu, tá, entendi. Aí eu falei assim, os caras assim, né? Outro exemplo, você é dona de casa, você pode falar só sobre ser dona de casa, como é que vem a ser isso, esse universo. Aí você vai ter uma identidade com o público cativo. Aí eu, Você tem filhos, Élica, você pode falar só sobre filhos, por exemplo. Aí fica um perfil de maternidade. Aí joinha, né? Assim, eu assim. Não, o meu mundo é muito mais complexo que isso, né? Porque você passa isso pro seu leitor e para as pessoas que lhe acompanham. Isso que é a sua diferença, né? Pois aí qual foi? Cara, aí eu vi aquilo ali, aí eu fiquei muito triste, me bateu assim uma tristeza. Eu sou difícil de ficar triste. A química do meu corpo funciona assim, cada corpo tem uma química diferente, né? Eu sou difícil de ficar, cara, aquilo me bateu uma tristeza profunda. Eu lembro que estava chovendo muito, eu saí de lá, aí fui pegar meu carro, Pafuncio, aí eu não consegui entrar no carro, eu sentei no meio-fio e chorei, a cena foi essa. Eu sentada no meio-fio, do lado do meu carro, do lado de fora, e chorando. Toda feliz, né? E aquela reunião uma tristeza, acabou. É uma tristeza misturada com ódio do mundo, sabe? Aí eu lembro que eu vim dirigindo de Ipanema até Madureira, passando Rebouças, chorando, aí dormi. Aí acordei e escrevi um texto. E o texto era mais ou menos assim, Mainardi, eu peguei o texto, aí contei essa história, que eu tive um agente literário, que eu estava feliz, e que eu fui orientada a não falar de política. Então, eu falei assim, gente, escrevendo no texto, isso é no texto. Eu falei assim, então, me orientaram a falar sobre educação e não falar sobre política. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre educação para vocês, ok? Vou começar a treinar, né? Aí eu falei assim, eu entrei no Cefet em 2006, no governo do PT, e foi graças ao governo do PT que eu vi vários institutos federais se formando, e que não sei o quê, eu vi a política das cotas ser implementadas, e comecei a falar assim, né?
nem sempre foi assim. Na época de Fernando Henrique Cardoso, as escolas técnicas federais não tinham, os professores não tinham plano de carreira, que não sei o quê. Aí comecei a falar o que o governo PT fez pela educação. E como professora, eu sou muito grata, né, ao partido, por conta do que eu vi acontecendo no campo da educação, principalmente na educação pública federal, né, da onde era o meu lugar de fala, né. E aí, eu falei assim, tá, mas tudo bem, falaram para eu falar sobre eu, dona de casa. Então, eu tenho, né, uma pessoa que trabalha comigo há 20 anos, a Lucimar, e foi no governo Dilma que foi oficializado o emprego, né, das empregadas domésticas e tudo mais, tivemos esse avanço nesse campo, e as amigas da Lucimar, assim como a Lucimar está muito feliz, hoje tem carteira assinada, e tarará, tarará. Aí eu fiz um texto muito irônico, mostrando que a política está em tudo, né? Está na água que a gente bebe, né? Está aí, a Raíssa Leal está aí como medalha de prata, hoje no Skate Street, nas Olimpíadas de Tóquio 2020, isso é política, o tempo todo é política, né? É por causa da política ou a despeito da política, né? A gente está avançando em vários campos ou retrocedendo em vários campos. Não tem nada que a gente vivendo em sociedade que a política não tenha alguma influência direta ou indireta. Não consegue, e você não consegue sair da política, né? A política tá no feijão que você compra, no arroz que você compra, no imposto que você paga indiretamente, né? Exatamente, em tudo. Não tem nada a ver com política? Tem. Se você hoje vai ao supermercado e está vendo que com R$100 você compra 4 coisas, isso tem a ver com política, né? Se a tua cidade, né, enche cada vez que você tem alguma inundação, cada vez que tem mais chuva, isso tem a ver com política, então tem a ver, né? Preço da água, luz, enfim, não tem como você não tá ligado nisso. E aí, quando eu fiz esse texto, como eu falei, eu fiz esse texto chorando muito, com muita raiva, porque eu sabia que ali eu estava rasgando o contrato, né, que eu tinha assinado, que eu não queria mais saber de agente literário nenhum na minha vida, e o que eu responderia dizer que eu não teria meus livros publicados. E para um escritor... Foi uma libertação, né? Foi aquela assim, nem começou, mas já vou me libertar. Pois é. Mas, em compensação, estava mostrando ali que eu não seria publicada. Eu sei que esse caminho é muito difícil para pessoas que trabalham com escrita nesse país, né? Eu não seria publicado, isso dói muito, porque não faz sentido eu ficar aqui nesse computador horas e horas, a fios, dias, meses, quiçá anos, um ano inteiro escrevendo, e depois ninguém lê. A magia só acontece se você tiver pelo menos um leitor ou uma leitora ali, né? Então, eu fiquei muito triste, porque não ia publicar meus livros. Mas, enfim, publiquei o texto e joguei no Facebook. Esse texto viralizou, Renato, ele foi para o mundo. Pelo fato dele ter sido muito irônico, ele ter mostrado com isso que política está em tudo, ele viralizou. E caiu nas mãos do nosso, pelo menos do meu querido ex-presidente Lula, que eu tenho muita saudade, né, daquele tempo. E aí o Lula me ligou, e isso modificou a minha vida por completo. A minha vida sempre está sendo modificada muito, né? Mas quando um ex-presidente, né, do cacife do Lula nos liga, não tem como a gente ficar do mesmo jeito. Então, eu, né, mera suburbana, professora, mãe de 3 filhos, né, receber um telefonema do Lula, eu falei assim, caraca, isso é muita coisa. Aí depois eu escrevi que o Lula me ligou e como é que foi essa ligação do Lula. Aí o texto viralizou mais ainda. E eu nunca tive a intenção de entrar para uma política partidária. Política a gente faz sempre. Eu escrevendo sobre meus textos. E quando ele te ligou, qual foi a sensação? Para o internauta que não leu esse texto, que vai procurar esse texto. Qual foi a sensação? Você achou que era trote? Achou que... Fala assim, não, mas total. Como assim? Total. Quando ele falou assim, Élica, é o Lula, aí eu comecei a rir, né? Era quarta-feira de cinzas de 2017. Dona Marisa... Ainda, né? Acabando o carnaval. Marisa Letícia
faleceu em fevereiro de 2017, se não me engano, acho que foi tudo aí. E ele me ligou em março. Eu lembro que estava meio esquisito, o tempo estava nublado, meio chuvoso, aí eu estava em casa, sozinha, e quando ele me liga, eu comecei a rir, porque quando a gente se expõe em rede social, vem muita gente muito bacana, que abraça, mas vem hater também, eu sou cheia deles, né? Então, para alguém pegar meu celular e imitar o Lula e tretar com minha cara, não custa nada. Imitar Lula, muita gente imita. Aí eu pensei que fosse uma pessoa imitando. Aí eu comecei a rir. Eu falei assim, cara, vai fazer trote com outra pessoa que não sei o quê. Aí ele falou assim, companheira, deixa de bobeira, sou eu. E esse foi o título do texto, né? Companheira, deixa de bobeira, sou eu, o Lula. E aí eu falei assim, caraca, o Lula tá me ligando. E eu fiquei muito nervosa. Muito, 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 muito. E aí eu tentei manter a calma. Aí eu falei assim, caraca, eu não posso... na hora da ligação, eu estava pensando, eu não posso desligar o telefone e falar assim, caraca, puta merda, por que eu não falei isso pro Lula? Né? Aí eu falei assim, aí eu pensando assim, o que eu gostaria de falar para o Lula caso o Lula me ligasse? O que eu gostaria de falar que eu não posso me esquecer e não posso me arrepender? E eu tive essa paz de espírito nesse momento, forcei essa minha paz, né? Busquei e encontrei. E aí o Lula falou, ele falou assim, olha, eu li o teu texto, Élica, e eu percebi com o teu texto que você está precisando de um abraço. Eu estou te ligando para te dar esse abraço hoje, porque eu vi que você está sendo uma vítima de censura, né? Uma pessoa com teu porte não poder falar sobre política e condicionar isso a uma publicação dos seus livros. Eu falei assim, então, eu sei o quanto que isso deve estar te doendo, e eu queria que você não se sentisse sozinha, que você não se sentisse fraca, porque você é uma pessoa muito forte, Élica, o teu texto mostra isso. Aí, ouvindo isso do Lula, eu quase estava morrendo, infartando, sabe? Eu ouvindo e assim, ó... Sabe? Você não está acreditando. Aí, depois que ele falou um punhado de coisa... Né, para ver se a ligação não cai, né? Você fala assim... eu falei assim, caraca, eu não estou acreditando no que está acontecendo, gente. Aí eu fui e falei para esperei ele falar tudo que ele tinha que falar, agradeci muito. Aí, meus sentimentos pela morte da dona Marisa, né, que eu sofri muito com a notícia, e eu falei assim, olha, agora eu preciso aproveitar essa ligação e te falar algumas coisas, já que você me ligou. Primeiramente, eu queria agradecer em nome de todos os brasileiros e brasileiras que eu fiz parte desse processo, que puderam estudar, porque, né, no seu governo foi dada uma oportunidade para isso. Eu vi a política das cotas ser implementadas no Cefet, e isso me emocionou muito. Eu vi o quanto que a instituição cresceu, o quanto que nós nos tornamos mais humanos, né, quanto políticas públicas inclusivas começam a funcionar. Então, eu queria te agradecer por isso. Aí, em nome das empregadas domésticas, em nome das mulheres, em nome da população, quer dizer, eu não estou colocando isso, me vestindo a camisa, mas da população mais pobre, que teve acesso às universidades, às escolas, enfim, eu agradeci muito. E como uma professora, assim, em nome de professores e professoras de uma rede pública, eu preciso dizer muito obrigada, né? Eu fiz o meu doutorado, né? Eu fui em vários congressos, eu fui a vários encontros, simpósios, graças ao investimento que vocês fizeram na área de educação e aos profissionais da educação. Eu pude falar isso, eu fiquei muito feliz de ter conseguido falar isso, né? Porque eu poderia ter me esquecido de falar isso. E aí, bom, enfim, aí depois que o Lula liga e a gente fala que o Lula ligou, aí pronto, aí eu comecei a ter várias pessoas começaram a me ligar também, deputados estaduais, federais, para tomar um café e tudo mais. E aí eu acabei me filiando ao PT. Foi assim que eu entrei para essa vida política partidária, entende? Foi com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado, sabe? Por isso que eu continuo nessa vida partidária, porque eu não fazer nada sem muita paixão, sem muito carinho, sem muito amor, sem muito afeto envolvido. É essa política que se acredita que eu acho que vai dar certo, não é política movida pelo ódio, sim por esse lado de afeição, sabe? Como professora, você viu um governo anterior e viu um governo posterior, e viu a mudança, né? A cota, o fim. Mas também uma outra coisa, eu fui professora da rede estadual aqui no Rio de Janeiro.
né? Aqui no Rio, para quem não sabe, a gente tem um verão que é uma loucura, é de passar mal, é inacreditável, é só... A sala fica insuportável, né? Ver. A sala fica insuportável, né? No calor. Insuportável. A gente, uma coisa é zona sul do Rio, outra coisa é todo o resto do Rio, né? Subúrbio, zona oeste, então tem lugares aqui que são muito quentes, como o subúrbio carioca, que a gente fica bem longe do mar, né? O Rio de Janeiro não é só litoral, tem coisas, né, no subúrbio que fica bem longe. E a sensação térmica fica entre 50 e hoje está entre 50 e 60 graus. A sensação é de sauna de verdade, de você sair do ar-condicionado e você ir para a rua, por exemplo, é como se você estivesse entrando numa sauna. A sensação é essa, e eu não estou exagerando. E em salas de aula que não tem ar-condicionado, e eu trabalhei em sala de aula que não tinha ar-condicionado, e nem ventilador. Imagina você estar com 30 alunos em sala de aula. Natural, né? Porque eles nem pensam nisso. Não tinha no local. Então, é essa a realidade da escola pública, no caso municipal e estadual. Aí eu vivi escola pública estadual e depois eu vivi escola pública federal. E a minha primeira pergunta que eu fiz quando eu cheguei no Cefet, que eu vi o primeiro mundo ali, eu me perguntei, por que isso ser escola pública também? Por que isso também não está na rede estadual? Porque a rede estadual é tão sucateada, e aqui no Cefet eu tenho os melhores laboratórios, eu tenho incentivo para fazer pesquisa e extensão, sabe? Eu tenho, eu tenho tudo aqui para trabalhar. Um salário bom, plano de carreira, alunos concursados. Eu falei assim, por que acontece aquilo na rede estadual e não na rede federal? E foi aí, Renato, que eu comecei a estudar sobre política na educação. E a gente vê que nem sempre que acontece no município... nem sempre não. O que acontece no município e no estado, nem sempre é culpa do presidente. Né? E atualmente a gente conseguiu avançar na vacina exatamente porque municípios e estados têm uma certa autonomia em relação ao governo federal. Sim. Então eu comecei a estudar como é que se dá essa estrutura, sabe? E aí me deu muita vontade de no caso, entrar mesmo para a política, fazer alguma coisa partidária, esse tipo de coisa. Então, volto a dizer, eu não sou... Quando essa minha parte de vida política, ela corre muito paralelo. O paralelo eu não gosto dessa analogia, porque as paralelas não se encontram, e é tudo assim na vida, né? Na verdade, a política está inserida na sua vida profissional e na sua vida pessoal, né? Mas isso, quando a gente fala com qualquer pessoa que está com política, pelo menos no campo aqui no Rio, quando eu converso com pessoas que já são parlamentares, são pessoas que estão desde a adolescência, né, como presidente de não sei o que, dos estudantes, como conselheiros, né? Eu não tive isso, sabe? Eu não tive isso. Eu entrei para a política dessa forma que eu estou contando aqui. E... quer dizer, para a política, que aí, pela primeira vez eu me filiei e tudo mais, né? Fui candidata 2 vezes, pretendo ser a terceira, e vamos ver para onde que vai isso. Mas tudo com esse outro lado, com muito afeto, né? Trabalhando com muito diálogo, com muita paz. Se não for para ter paz... O mandato vai ser só uma consequência. A política, ela é feita, né? Se acontecer. Se não acontecer também, a gente vai fazendo o que a gente está fazendo, que também está muito bom, né? Isso é muito legal. Porque você tem esse lado, né? De mãe, de professora, foi a mesma na hora que você falou com ele no telefone, né? Porque você quer oportunidade. Como mãe, você quer oportunidade para os seus filhos, né? Que possam estudar numa escola de ponta, né? Eu acho que todos os ouvintes e todo o pessoal que assiste, que é pai, a primeira coisa que pensa é assim: o meu filho vai ter uma projeção, né? Nós vamos ter oportunidade de estudo, e nós tivemos uma pitada nisso nos governos anteriores, né? Nessa questão de você ter uma perspectiva de uma oportunidade, né? De uma oportunidade. Legal.
Deixa eu perguntar para você o seguinte: você, como professora de física, né, especialista no assunto, você poderia exemplificar para nós? Isso eu li no seu livro, mas eu fiz a pergunta, então depois a gente vai conversar do seu livro. A ciência, né, como base, ajudaria a solucionar todas as questões sociais da sociedade brasileira? Desde do lado da infraestrutura, né, que hoje o país carece da infraestrutura, até o lado das universidades de pesquisa em todas a parte científica, né, se juntando às grandes empresas, né, porque você vai dar base, vai aumentar, vai gerar emprego, né? Então, assim, a ciência, você que é professora, né, vê esse caminho hoje muito afastado, e o que falta para a gente voltar essa questão. Obrigada pela pergunta, Renato. Bom, a ciência é um conhecimento bacana, é um conhecimento muito diferenciado, tem métodos, né, tem formas organizadas de fazer ciência, tem, por essência, ser um conhecimento transparente. Não faz sentido fazer ciência e esconder o que está se descobrindo, né? Ou teorizar e esconder o que você está teorizando. Então, a ciência é necessária para que se complemente, ela ser pública e estar aberta a críticas. Isso faz parte da essência da ciência. Mas a ciência é um conhecimento, como eu falei, diferenciado. Mas o fato de ser diferenciado não quer dizer que seja melhor do que outros. E o fato também de ser diferenciado não quer dizer que dá conta de todas as outras, os outros problemas e das outras diferenças. Então, ela resolve determinados problemas, isso é fato. Ela tem determinados problemas que a ciência e não resolve sozinha, ela ajuda a resolver. Né? Mas não dá conta de infinitos outros problemas. Eu tenho vários problemas que a ciência não resolve, que eu vou precisar de outros conhecimentos, outras sabedorias, para que dê conta da complexidade que é a Elika Takimoto. Agora, vamos jogar isso para uma sociedade. Se cada ser é complexo da sua maneira, vamos colocar isso numa sociedade que é extremamente complexa, ou a realidade como um todo, né, que tem um grau de complexidade talvez infinito. Né? A ciência, ela ajuda a dar uma pincelada, a você, de repente, entender determinados fenômenos, mas resolver certos problemas, como, por exemplo, o problema da pandemia, a ciência sozinha não resolve. O problema da pandemia é um bom exemplo. Você tem hoje o problema, que é o vírus, e você tem uma solução, que é a vacina. Se o mundo todo se vacinar, praticamente a maioria da população, e conjuntamente, a gente sabe que isso vai dar um jeito, né? Vai conseguir frear muito. Enquanto a vacina não chega, a gente sabe que manter distanciamento, utilizar máscara, como já tem uma comprovação científica em cima disso, já resolve. Mas você vê que diante desse conhecimento, que já está público e já está experimentado, para você considerar uma verdade no campo da ciência, não resolve. Veja o que aconteceu na França. Vamos sair do Brasil, né? Porque todo o Brasil tem gente que tem complexo de vira-lata, é brasileira, é fogo, que não sei o quê. Não, vamos para a França. Né? País das Europa, né? Tá lá. Mundo, né? Considerado. Escolaridade alta de todo mundo. E estava aí, final de semana passado ou retrasado, uma galera que não era pequena, indo para a rua contra a obrigatoriedade da vacina. Né? Tava rolando isso, o pessoal falando que era ditadura, todo mundo ter que estar vacinado, ou ter que comprovar que é vacinado para frequentar alguns lugares públicos, diante o número de mortos no mundo. O que explica isso? A ciência não dá conta disso sozinha. Aí a gente vai precisar de psicólogo, a gente vai precisar da galera, a gente vai precisar de religião, a gente vai precisar do sociólogo, do historiador, né, para dar conta disso, para a gente colocar isso em debate e ver o que está acontecendo com o mundo. Né? É uma questão psicológica, né? Não é uma questão só voltada para o lado da cognição, né? Porque são burros,
Ninguém pode afirmar que aquele bando de gente que estava lá na França, lá, tá vendo? Não estudou, aí fica burro assim. Todo mundo ali estudou história, estudou ciência, e num nível bom, ok? E estava ali na rua contra a obrigatoriedade da vacina. Daí a necessidade de se investir sempre em pesquisas de outras áreas, que não sejam, vamos considerar com aspas, que não sejam tão úteis. Quando eu falo útil aqui, porque a gente a nossa cultura conecta a palavra utilidade com aplicabilidade industrial. Então, por exemplo, descobri um negócio muito útil para muita gente. Isso quer dizer o quê? Que vai ter uma aplicabilidade industrial e certamente vai ter uma empresa lucrando com isso, né? Mas tem conhecimento que não tem aplicabilidade industrial e que não vai ter empresa, de repente, lucrando com isso, e ainda assim tem muita utilidade para nós seres humanos, porque isso vai nos engrandecer intelectualmente. Então, e essas ciências são as tais ditas ciências humanas tão atacadas nesse atual governo, falando que filosofia, sociologia, história não tem utilidade nenhuma. E o corte nas pesquisas, que a gente viu um corte muito grande nas pesquisas nesse país, né, de 2019 para cá, foi principalmente na área das ciências humanas. Por quê? Porque falaram assim, não tem utilidade. Para acontecer o progresso nesse país, tem que investir em conhecimentos úteis, em pesquisas úteis para o país, e desconsiderando a utilidade para analisar o todo, a complexidade da nossa sociedade, dessas ciências sociais. Então eu falo muito isso, né, no livro Como Dialogar com o Negacionista. Eu nem que você fale, que eu quero mostrar ele, eu já li, né, que essa sensibilidade que você teve de fazer o texto, que o Lula ligou, você conseguiu pegar essa sensibilidade hoje, né, que acontece, desses dois polos hoje, né, porque tem o pessoal que hoje vai por uma corrente legalista, né? Eu, como advogado, a gente sempre fala que é uma corrente legalista, que a gente vai por regras, né? E tem o negacionista. E você chega aqui no livro, eu vou dar um spam, né? Que você até mostra. No íntimo, nós somos um poucos negacionistas, né? E eu tive um momento no livro que eu até parei e falei assim, meu Deus, eu como carne. E eu sei dessa questão do desmatamento, que o boi gera muito mais carbono e a gente continua, né, comendo carne e negando. Eu ia até falar isso, eu fumei a minha vida, né, mais de 20 anos. E eu acho que o fumante é o maior negacionista que existe. Porque fala assim, cigarro faz mal. Eu sei. Cigarro fede. Eu sei. Você não vai parar de fumar? Um dia eu paro. Mas dentro da cabeça do fumante, ele fala assim, não vou parar nada. Eu gosto. Né? Eu queimo meu dinheiro fumando. Né? Então, conte para nós, deixa o pessoal que está assistindo correr atrás do livro, que, ó, gente, é muito legal o livro. O livro chegou sexta-feira, Érica. E eu, no domingo, me deliciei depois do almoço no livro. Então, conta pra nós esse livro. Esse é o seu último livro, né? Esse é o último livro. Ele está... É uma leitura rápida, né? Eu fiz questão de ser um livro fino, porque as pessoas estão sem paciência. Né? Eu falei assim, cara, quando eu resolvi fazer o livro, eu liguei para o Vinícius, que foi quem fez o prefácio, e ele fez doutorado em filosofia comigo. Aí eu falei assim, Vinícius, eu estou querendo escrever um livro, mas eu estou com medo. E eu vou te explicar por quê. E se você ler o livro, Renato, você vai saber. Eu pisei em ovos durante muitos momentos, porque eu estou fazendo uma análise crítica de quem está criticando o negacionista. Né, e de quem está defendendo a ciência, eu acho que está defendendo a ciência de uma forma muito errada, sabe? E eu proponho essa reflexão no livro. Mas, ou seja, é pisar em ovos o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo... Dá muito mais amor, né? Você não quer ficar... Quando você vai discutir com um negacionista, você fala assim... não vou nem escutar o que ele está falando de besteira, e a gente se fecha, né? Eu acho que todo mundo que discute com o negacionista,
E acaba sendo negacionista nesse momento. Conte mais. Mas a gente também fica falando besteira na hora de defender a ciência. É isso que eu estou querendo falar no livro. Quando você defende a ciência, eu ouvi muitos argumentos de quem estava defendendo a ciência, eu falei assim, caraca, essa pessoa está falando muita besteira também. Então, essa pessoa que está falando tanta besteira, acho eu, né, ficar chamando o negacionista de burro, né, cara, isso não só coloca não, em nada. Primeiro, por isso que o primeiro capítulo foi já para mostrar. Eu falei assim, olha só, você está chamando o outro de negacionista e você é o quê diante disso aqui? Aí o primeiro capítulo foi isso, né, que eu fiz. Vim com a pauta ambiental. A pauta ambiental é uma pauta interessante, porque ela vem sendo discutida há muito tempo, né, há dezenas de anos nesse país. Aqui no Rio teve a ECO 1992, a ECO 92, no ano de 92, onde vieram, né, quase 200 países, né, discutir a pauta ambiental, já se falava em aquecimento global, propor soluções. Depois da ECO 92, tivemos outras dezenas, né, de encontros internacionais para discutir a questão climática, que a gente está vendo agora em 2021, né, várias, não só em 2021, a gente está vendo aqui que a coisa está se complicando. Cada ano a gente vê uma complicação maior devido ao aquecimento global. Essa é uma pauta que deveria estar sendo discutida em qualquer setor, em qualquer coisa, né? Em qualquer situação, né? Mas não é. Ou ainda, quando ela é falada, como isso impõe uma mudança no teu hábito, no teu cotidiano, no que você está fazendo, no teu conforto, o que a pessoa faz? Sempre foi assim. Deixa que os outros vão fazer. Eu já estou velho, né? Meus filhos que cuidam do planeta, eu já estou indo embora. Aí muita gente fica assim. Essas pessoas que dão de ombros para a pauta ambiental, que é urgente, e que tem cientistas no mundo inteiro alertando que há muito tempo que a gente precisa modificar a nossa forma de viver, são as pessoas que se dizem defensoras da ciência. Então, essas pessoas negam verdades científicas diariamente. E quando se fala ainda para essa pessoa, olha, foi mostrado que a indústria pecuária ela é responsável por grande parte da emissão de carbono que afeta, né, que aumenta o efeito estufa, aumentando o aquecimento global. Aí a pessoa, né, dá de ombros uma informação dessa. Eu não consigo virar vegetariano. Não consigo parar de comer carne de jeito nenhum. Não sei o quê. Isso é um negacionismo muito, muito, muito intenso. Caraca, eu estou falando para você que a indústria pecuária, a carne que você come, o bife que você come todo dia, está contribuindo para que o planeta está acabando, e você dá de ombros falando que você não consegue modificar a sua forma. Como assim? Como assim? Né? Tem como a gente fazer isso. E os cientistas nem apontam uma dieta vegetariana, eles apontam uma dieta flexitariana. Tem, inclusive, alguns grãos que também não fazem bem o cultivo desses grãos para o meio ambiente. Então, eles têm lá o que é bom comer, que não afeta tanto o meio ambiente assim, e o que não é bom comer. E a carne está liderando isso. Né? Carne, leite, está liderando o quanto que isso afeta o meio ambiente. Então, esse foi o primeiro ponto, né, que eu quis colocar sobre que todos nós somos negacionistas. Agora, tem um ponto importante aqui, tá, que eu gostaria de falar. Existe negacionismo nosso do dia a dia, que eu tenho, que você, Renato, tem, que cada pessoa que está nos assistindo tem. Né? O ser humano não busca verdade, o ser humano quer conforto. Então, todos nós somos negacionistas, quando o assunto nos interessa ou nos desinteressa. Isso é um ponto. Tem esse negacionismo nosso do dia a dia, mas tem o negacionismo, e isso eu não trato no meu livro, que é um negacionismo, isso eu aponto, que é um negacionismo organizado. O que vem a ser esse negacionismo organizado? Eu faço uma passão sobre isso, né? É um negacionismo que vem, e eu falo também da indústria de tabaco, nesse momento, tem no livro, como é que é? Mercadores da Dúvida, né? Que é falado, que virou um documentário, não sei se está em alguma plataforma aí de streaming, Os Mercadores da Dúvida, alguma coisa assim, Os Semeadores da Dúvida, algo assim, que é um negacionismo organizado que tem uma característica,
que acontece em vários lugares do planeta, e não é uma coisa de Trump e nem é uma coisa de governo Bolsonaro. É uma coisa que já vem durante um tempo, né? Que são pessoas que são pagas, cientistas, porque quando você chega na televisão e fala assim, por exemplo, eu posso chegar na televisão e falar assim, eu sou doutora, né, em filosofia, ou sou doutora, não falo nem do quê, tenho doutorado. E isso me dá, para um público amplo, uma credibilidade no que eu vou falar. Mas o fato de eu ser doutora em filosofia não quer dizer que eu seja uma pessoa que tenha domínio de infinitos outros conhecimentos. Então, esses cientistas são pagos para chegar na televisão e falar assim, eu sou cientista, eu tenho doutorado, não sei aonde, né? E não tem o menor domínio de outro conhecimento, mas eles falam assim, olha, eu sou doutor, e eu dei, olhando aquela pesquisa ali, falando que o tabaco, ele ajuda a aumentar a incidência de câncer, eu percebi algumas inconsistências naquela pesquisa. Então, acho que ela não é muito confiável, não. Enfim, o cara, ele, entende? Ele não ele não tem conhecimento daquilo que foi publicado, mas ele vai semear uma dúvida. Isso colocado para um grande público gera aquela falsa simetria. Olha aqui, tem cientistas falando que tabaco não tem nada a ver com incidência de câncer. Tem outros que falam que tem, mas tem cientistas falando que não. Aí, se você é fumante, como eu estou falando, você busca conforto e não verdade, você vai se agarrar a quê? A esses semeadores da dúvida aqui, que é uma minoria no campo científico. É uma minoria que não tem nem nada publicado de pesquisa nesse assunto de tabaco, incidência de câncer, isso tudo. Que é uma minoria, você vai ser... Coloca até o exemplo que ele tem até as ações da empresa, né? Ele tem um interesse econômico. Então, isso está acontecendo muito, né? Eu falo assim, isso você chegou nesse, mas tem exemplos hoje ocorrendo dia a dia, né? Na questão até da pandemia, né? Pois é. Então, a questão da pandemia, a gente tem aí, a indústria farmacêutica é uma das que mais lucram do mundo. Aí, meu irmão, aí quando a gente vai analisar, eu nem falei tudo no livro, porque tem livros falando só sobre isso. Eu coloquei na referência bibliográfica. Sobre histórias, da história da medicina, que é um filme de terror, sabe? De pessoas que foram usadas como cobaias, às vezes pessoas escravizadas, ou pessoas que não eram escravizadas e nem sabiam que eram cobaias, que foram no conto da indústria farmacêutica, com médicos ali junto, porque tinha muito lucro aí. Então, uma coisa que eu chamo a atenção no livro é que a gente não pode nunca desconsiderar que a gente está no mundo capitalista. E que no mundo capitalista existe um conceito que modifica a cabeça das pessoas, o caráter das pessoas, que se chama lucro. É uma doença, que as pessoas querem mais e mais e mais, nunca estão satisfeitas, né? Com lucro, e aí passa por cima de N coisas. Se tiver que matar um punhado de gente, não tem problema, né? Tem gente lucrando com isso e vamos nos apegar a isso. E a gente está acompanhando pela CPI um lucro, né, imenso de indústria. Antes da CPI, a gente já teve, né, uns documentos do Laboratório do Exército superfaturando com a compra de insumos para a fabricação da cloroquina. Então, tem muito lucro. E onde tem lucro, a gente tem que ficar preocupado. E dentro da ciência, a gente tem muito lucro. Por isso que eu falo assim, a gente tem que ficar atento, porque a ciência não é lugar onde tem santos e santas, não. Entende? A partir do momento que você tem indústria e tecnologia e mais pesquisa, tem uma tríade aí, indústria, tecnologia e pesquisa. Tem pesquisas que são financiadas por indústrias, que a indústria precisa de uma certa tecnologia, e aí incentiva a pesquisa. Essa pesquisa aqui, ela pode ser boa? Pode ser boa. Tem ciência que cura? Tem. Mas tem a ciência que destrói o meio ambiente. Tem aplicações tecnológicas que destroem o meio ambiente. E aí, a gente tem que colocar isso para o debate. Será que determinadas coisas valem a pena se destruir no meio ambiente? Destruir mais ainda o meio ambiente? Será que essas pesquisas precisam ser incentivadas?
Então, isso tem que ir para o debate. E isso não é minoria no campo da ciência hoje. Isso é o que acontece. Então, a gente tem que ficar atento. Aí, agora, começar a defender que a ciência é um campo onde se produz verdades e aqui só tem santo e santa, ou pessoas que são neutras, pessoas que não têm valores e que produzem verdades universais, é isso que eu estou falando, cara. Isso é ser ingênuo demais, pelo amor de Deus. Perigoso, né? É muito perigoso. É perigoso demais. A gente está num mundo aqui, como volto a dizer, num mundo capitalista, num mundo completamente desigual, onde a maioria das pesquisas são feitas, agora já tem muita mulher, né? Mas eram feitas por homens brancos. E isso, eu estou falando que toda pesquisa feita por homens brancos não presta, não estou falando isso. Mas estou falando que são passíveis de você ver ali, eu falo assim, peraí, o que essa galera está pesquisando? Né? Porque se a gente está trabalhando por um conhecimento que visa o benefício de toda a sociedade, essa sociedade tem que estar minimamente representada nessa equipe de pesquisa. Será que esses homens brancos representam, né, essa sociedade como um todo? Assim como em locais de política. É importante que a gente tenha uma representação, uma representatividade da sociedade em locais de poder, o que a gente não vê, é que a gente está lutando para que tenha, na área de produção de conhecimento também. Daí a necessidade de você colocar pessoas pretas, mulheres pretas nas universidades, não só nas universidades, mas na pós-graduação, fazendo pesquisa, para que você dê um outro olhar para o que é importante, o que é prioridade na sociedade. Quanto tiver mais diversidade, mais a gente vai atingir, né? Parece. E aí eu coloco no meu livro alguns exemplos, né, de pesquisas cujo olhar foi modificado, cujas conclusões foram modificadas, a partir do momento que as mulheres entram, né, para fazer a mesma pesquisa. E aí elas tiram outras conclusões, porque o olhar passa a priorizar outras variáveis, entende? E aí você chega numa outra conclusão. É muito interessante isso. E tem muita pesquisa no campo da primatologia. Primatologia é o campo da ciência que estuda primatas, né? E outras áreas, não só na primatologia, como estudos de sociedade, inclusive animais, né? Que quando você tem homens pesquisando, como já a gente teve muito tempo, eles dão uma importância ao macho alfa. Né? Macho alfa é tudo, macho alfa que resolve, macho alfa isso, macho alfa aquilo. Quando as mulheres entram, começa a desbravar a pesquisa, a pós-graduação, mestrado, doutorado, elas começam a olhar e começam a observar outras coisas, outras variáveis, e perceber que o macho alfa não é tudo aquilo que o pessoal estava falando, não. Então, isso é um exemplo, isso é apenas um exemplo, tem outros que eu cito no livro, de como a diversidade numa equipe ela é importante para o resultado dessa pesquisa, entende? A diversidade até de vida, né? De cada um ter tido chego em tal lugar com uma vida diferente, porque isso vai acrescentar demais, né? Só antes de eu falar, para o próximo assunto, para a próxima pergunta, a questão do negacionismo organizado, que tem os semeadores da dúvida, ela também tem, além do lucro, ela tem um outro discurso que sempre vem junto, que é a falsa ameaça do comunismo. Em toda a história da ciência, em toda a história que a gente vê, os semeadores das dúvidas, que isso acontece, né? Dentro da história, vários exemplos. Eu citei alguns no livro que não são todos, né? Vários exemplos. Todos eles vêm acompanhados dessa ameaça comunista. Olha, quem fala isso é comunista, né? Os comunistas estão tentando dominar o mundo, estão tentando fazer a tua cabeça e tudo mais. Então, tudo vem com isso. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. Só você pega isso desde a época da Primeira Guerra, na Segunda Guerra, eles já usavam esse discurso, né? Então, eles já criaram criando um inimigo que não existe, né? Eu falo assim, é muito mais fácil você criar o... Então, né, porque a sensibilidade hoje na questão do negacionista foi muito interessante na questão do seu livro. Você teve essa sensibilidade de mostrar que o negacionista você pode trazer ele para o lado, né? Assim, ele trava, mas tem que
saber conversar com o negacionista, né? Então tá vendo o conflito e a coisa tá parando, né? Nenhum dos dois escuta, né? Que eu falo assim, ninguém fala, ninguém escuta, né? Pois é, e a diálogo pressupõe. Ela fica se dividindo, né? Porque é até a ideia desse programa. Nós estamos trazendo várias correntes, né, para a gente ter uma visão de todos, e a visão de todas é muito interessante. Nós viemos com o primeiro, hoje está no ar o Álvaro Dias, mas vem algumas outras personalidades. Então, nessa questão, são questões diferentes. Até o ex-ministro, em breve vai ter o Dr. Almir Pazianotto, que foi ex-ministro do Trabalho, então ele vem, né? Então, e a sociedade está se colocando nisso, que a gente está sentindo nos programas. As visões estão convergindo, mas existe ainda esse choque. E você teve essa sensibilidade no livro. Eu espero que todo mundo que esteja aqui procure o livro da Érica, vá ler o livro, porque dá uma amplitude. A sua sensibilidade foi muito grande, Érica, né, nessa questão do negacionismo, né? Então, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: como cidadã, como mãe, né, como doutora, como professora de física, como é que você enxerga 2023? Vai ser um ano de retomada? Nós vamos sair desse... Porque o mundo veio mudando, né? Essas últimas 2 décadas, né? Vamos falar assim... De 2000 a 2010, o Brasil veio de um jeito, né? E o mundo veio de um jeito, num crescimento econômico mundial. E nós entramos, né, numas questões nessa outra década. Isso é uma visão, né, que a gente acaba sentindo de vocês entrevistados. Então, é uma pergunta sempre que eu falo, né? A esperança. O que você imagina em 2023 do nosso país e do mundo? Bom, eu espero que as pessoas entendam que esse discurso de ódio, essa linha do ódio, não nos leva a um lugar muito melhor, né? Eu pergunto para as pessoas se a vida delas melhorou, né? Depois que o discurso de ódio venceu. E hoje, né, uma pessoa que promove o discurso de ódio está ocupando o cargo de chefe da nação. Se isso foi bom. Os números indicam que não. A taxa de feminicídio aumentou, a taxa de violência aumentou, a gente vê a comunidade LGBTQIA+, né, sofrendo muito nesse governo. É o país que mais mata, né, a população LGBTQIA+, e aumentou nesse governo com o discurso de ódio. A gente vê a questão da população mais vulnerável não ser prioridade nesse governo. Eu pergunto o que melhorou, efetivamente. Então, a gente está vendo nas pesquisas que o povo está acordando devagarzinho, que não é assim que se faz democracia. A gente está numa arapuca. Por quê? Porque hoje em dia entrou as redes sociais, né, para a gente discutir a sociedade. E a gente repara que o que gera engajamento em rede social é discurso de ódio. Entende? Não adianta você fazer uma mensagem bonita, sabe, falando de amor e que não sei o quê, ouço o próximo, sei lá o quê, fazendo uma digressão, um vídeo explicando alguma coisa. Isso tem um certo engajamento. Mas quando você faz um vídeo ou uma postagem xingando, genocida, fascista, que não sei o quê, você vê que tem um engajamento muito maior, tanto para o lado da direita quanto para o lado da esquerda. Então, e isso confunde as pessoas, ou ainda, incentiva as pessoas a fazer esse discurso de ódio. Porque a partir do momento que você começa a ganhar muito like e compartilhamento, você tem a falsa impressão que você está fazendo, que você está certo, né? E não é bem assim. Porque isso gera coisas no nosso... Por isso que é bom a gente estudar outras coisas. Isso gera coisas, né, no nosso cérebro. A rede social, ela vicia, tal como já tem estudo sobre isso, a cocaína.
pela substância que libera, né? Você faz uma postagem, aí tem 100 curtidas, cara, é muita dopamina que libera no teu cérebro, e você acha que está fazendo a coisa certa, eu vou fazer mais disso. E, às vezes, o mais disso é um discurso de ódio. Volto a dizer, tanto no espectro político da direita, quanto no espectro político da esquerda. Porém, a gente tem, juntamente com isso, e com a realidade, dados que demonstram e pesquisas que demonstram que o povo está entendendo que esse discurso de ódio não é uma coisa que faça bem para a sociedade como um todo. Então, eu espero que em 2022 isso seja refletido nas urnas, né, que a gente valorize o que é mais importante na democracia, que é o diálogo. O diálogo pressupõe alguém falando, mas alguém ouvindo também. Divergências fazem parte da democracia, né? Qualquer partido político tem divergências internas, aí tem votação, aí você decide, e se você perde, ok, eu perdi, tá? Você pode ficar chateado, mas você não vai ameaçar, né? Acabar com o partido porque você perdeu. Não, de repente você vai melhorar o teu argumento, ou vai ser convencido, né? Pelo teu adversário, né, político, mesmo dentro do mesmo partido, que o que você, de fato, o que você pensava não procede muito. Isso faz parte, nosso crescimento, debate, isso faz parte da democracia. Então, eu espero que as pessoas resgatem o valor da palavra, sabe? O valor do debate. Não se faz democracia sem debate, né? Você só falando com seus pares. Não existe isso. Então, é o que eu espero, Renato, para 2022. Acontece que tem um estrago que foi feito, né? Tem muitas pessoas que estão muito estranhas. De fato, como a gente viu na época, né, do nazismo, de Hitler, pessoas que não conseguem compreender de jeito nenhum, ou ainda, o que a gente fez não foi suficiente para compreender que estão sendo usadas, estão sendo manipuladas, né? Por um interesse político que eu não seja muito nobre. E parece que essas pessoas estão se organizando, que elas não sabem perder, né? E com o próprio incentivo do presidente dessa nação, que está ameaçando toda hora, que se não tiver voto impresso, e que não sei o quê, não vai ter eleição, que não vai passar faixa para ninguém, que só Deus tira ele daquele lugar, entende? Esse tipo de coisa. Então, o que Bolsonaro fala, ainda tem uma galera que está com ele, cujo número corresponde a milhões de pessoas que ele está incentivando, que estão, inclusive, armadas, porque ele facilitou a compra das armas para essas pessoas, que não vão aceitar o resultado que já está se desenhando nas urnas. Então, a gente vai ter um momento de alegria, mas vai ter um momento de muito cuidado, porque eu não sei o que vai acontecer. Mas eu espero que a democracia ela seja vitoriosa nessa história toda. É o que eu espero. E o livro que eu escrevi... Possibilidade de colocar aqui o diálogo, né? O livro que eu escrevi, ele vem nisso. Você vem escrevendo antes, Élica, por isso que eu pergunto para você em 2023, porque você tem essa sensibilidade, você colocou o diálogo aqui para o futuro, né? Por isso que eu perguntei essa questão para você. O livro vem nessa intenção, cara. Não quero dialogar com o negacionista. Muita galera de esquerda, do espectro político de esquerda, progressista, falando, eu não tenho mais paciência. Como assim não tem paciência? Aí eles venceram, né? Tem que ter paciência, sim. Esquerda como a direita, né? O diálogo, a política é a arte do convencimento. Um dos dois vai convencer o outro que é melhor, né? Que eu falo assim. Exatamente. Exatamente. Então, eu não tenho isso. Não quero mais conversar. Porra. Né? Aí você está entregando tudo. Tem que... A gente precisa, né? Nem, né? Querer ou não querer, a gente precisa, né? Reconhecer que a gente precisa conversar e que muros precisam ser derrubados para que esse diálogo aconteça, eu acho que é primordial a gente começar a fazer isso desde agora, para que em 2022 a gente tenha uma retomada, como você colocou, né? De uma democracia que está tão machucada, está tão arranhada. Para vencer, então, o ódio que se encontra na sociedade brasileira, só o amor e o diálogo, né? Eu acho. Parece cristão, parece clichê, mas eu acredito nisso. Né? Procura a Élica nas redes sociais, está aqui embaixo. Uhum. Pede o livro para ela, né?
O e-mail dela eu não vou contar, porque o e-mail dela é uma graça, é muito querida, né? Eu gostei muito, na hora que eu recebi o seu e-mail, eu gostei muito, imaginei a correria que é. Eu falei assim, nossa, é uma muita correria. O pessoal não acredita. Eu tô falando contigo aqui, eu já tô com uma pilha de livros que eu vou agora no correio. Eu tive a sorte, né? Eu fiz isso de morar perto dos correios, porque todo dia eu vou aos correios levar livro. Então o pessoal acha que molezinha nada. Você vê, eu mando um e-mail, aí as pessoas pegam o e-mail e querem responder, contar da vida, que não sei o quê. Aí eu gosto de ler, né? Esse retorno todo. Enfim, e vou aos correios todo santo dia. Eu só tenho uma filha de 3 anos, que é uma correria louca. Você já tem 3. A gente vai deixar esse pro próximo programa, que eu falo assim, o que tem pra gente conversar. Eu agradeço muito, né? Quero que você faça as considerações finais. Você que está nos assistindo, olha, ative as notificações, clica no sininho, se inscreve, manda os seus comentários, nós vamos ler todos, sabe? E gostou da reunião, coloque mais temas, né, Élica? Que a Élica sempre vai dar um espaço para nós e a gente vai fazer outros programas. Eu gostei muito do programa, quero agradecer você ao tempo. Sei que a vida é corrida, e como você falou, tem uma pilha de livro aí para entregar e a gente não vai atrapalhar, porque o pessoal quer ler o livro. Então, com suas considerações. Gente, obrigada. Obrigada, Renato, pelo convite, pela consideração. Convido todos vocês a conhecerem o meu cantinho, que é elicatakimoto.com. O meu blog é a minha casa. As redes sociais é um outro espaço, um espaço público onde a gente se encontra, né? Mas o meu blog é muito meu cantinho. Elicatakimoto.com, tá ali. Estou em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, a gente está ali em todas. É fácil adquirir os meus livros. No meu blog tem uma aba livros, é só clicar ali que você vai ter acesso ao link de todos os livros. No Instagram também, na minha bio, se tem um link ali, pode clicar que vai ter acesso a como compra todos os livros. Como Dialogar com o Negacionista é o meu mais recente livro, está publicado pela editora Livraria da Física, está sendo vendido pela Amazon também. E tá aí. Renato, obrigada. Élica, obrigado mesmo. Paz bem para todos. Um beijo. Obrigado. E o seu livro é uma delícia, viu? A gente vamos criar sempre o diálogo. O canal foi feito para ter direito de voz para todas as pessoas, para a gente escutar todos, né? Para ser o final, para ter o melhor da sociedade brasileira, porque nós somos um povo muito bom, né? E assim, nós estamos desvirtuados, mas a coisa vai voltar para uma grande democracia e nós ainda vamos festejar muito, né? Passar esse período da pandemia e esse período difícil que nós enfrentamos. Então agradeço demais. Obrigada, gente. Tchau. Você que gostou do programa, não esqueça, se inscreva, compartilhe e ative as notificações. Mande aqui um e-mail para nós, venha com sugestões, venham com dúvidas, nós estamos abertos. O programa é feito para você. Obrigado e até semana que vem.